Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, nós estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática. Os alunos do Instituto Bíblico Graça Irresistível já estão aí para participar da aula, e é uma aula também aberta para você que está nos assistindo aí, poder também aprender junto conosco algumas verdades sobre a teologia sistemática. Para os alunos do curso, eles têm a apostila e nós vamos continuar a nossa aula na página 26. Então, a página 26, nós vamos continuar falando sobre a relação de algumas disciplinas com a teologia sistemática. Na última aula, nós falamos sobre a importância da hermenêutica, da exegese, da teologia bíblica, da teologia prática, teologia histórica, dentro da teologia sistemática, a relação dessas disciplinas com a teologia sistemática. Agora nós vamos falar sobre o resultado disso tudo, dessa relação dessas disciplinas com a teologia sistemática. A exegese, a teologia bíblica, a hermenêutica, elas formam o fundamento da teologia sistemática. Então, uma boa teologia sistemática, ela vai ser formada por exegese, por hermenêutica e por teologia bíblica. Na última aula eu falei sobre o perigo que é você comprar algumas obras de teologia sistemática e essas obras não serem construídas sob uma exegese bíblica, uma teologia bíblica, como no caso do Paul Tillich, que é um teólogo sistemático liberal, que não constrói a sua teologia, o seu compêndio teológico, não foi desenvolvido a partir da palavra de Deus, mas a partir da experiência humana, religiosa e assim por diante. Mas a teologia sistemática, a boa teologia sistemática, ela terá esses fundamentos. E esses fundamentos vão dar a ela a condição de sempre se desenvolver a partir de aprofundamento sobre a palavra de Deus. Dentro dessa perspectiva da teologia sistemática, tendo esse fundamento que é a exegese, a teologia bíblica, a hermenêutica, eu sempre estou enfatizando isso, a boa teologia sistemática, a pergunta é: o que é teologia sistemática? Essa é uma pergunta que temos que fazer. Nós falamos das disciplinas relacionadas à teologia sistemática, mas o que é teologia sistemática? Na apostila eu tento mostrar aí que a palavra sistemática, ela traz a ideia de sistematizar ou de reduzir diversos elementos a um sistema de doutrina. Teologia é o estudo de Deus. Agora, o que a sistemática faz? Ela vai sistematizar os temas teológicos que a Bíblia apresenta e nos trazer isso como um corpo doutrinário. Dentro dessa definição e tratando disso aí, o Wayne Grudem, que é um teólogo sistemático, ele vai falar que a teologia sistemática, ela usa o material da teologia bíblica e constrói sobre os seus resultados. O que ele quer dizer com isso? A teologia sistemática, ela vai pegar o material desenvolvido pela teologia bíblica e ela vai construir sobre o resultado desses estudos. Ou seja, a teologia sistemática depende da teologia bíblica para ser desenvolvida. Por quê? Porque ela é uma reflexão sobre a teologia bíblica. Ela é uma reflexão teológica com base nas Escrituras. E o Grudem também fala que em alguns momentos a sistemática vai usar os mesmos métodos da teologia bíblica e vice-versa. Então existe uma participação de ambas, uma na outra aí. Eu falo também na página 26 que a teologia sistemática é a organização por ordem lógica dos assuntos teológicos da Bíblia. Acho interessante essa definição aqui para nos ajudar a entender o que é teologia sistemática. Teologia sistemática é a organização por ordem lógica dos assuntos teológicos.
ela vai pegar por ordem lógica os temas teológicos, ligar um tema no outro, a gente vai ver mais à frente isso, de forma lógica, com reflexões lógicas, com fundamento da palavra de Deus. Ou seja, as reflexões lógicas, elas terão, na verdade, esse fundamento que é a palavra de Deus. A lógica só é lógica se estiver de acordo com a Bíblia. Então, a sistemática vai trabalhar nessa perspectiva aí. E aí eu vou desenvolver na página 27 em diante uma questão que talvez você vai se deparar em livros, ou talvez se você deseja fazer algum seminário, fazer algum curso mais, uma pós-graduação na área teológica, alguma coisa assim, de repente você vai ouvir que há um conflito entre teologia bíblica e teologia sistemática. Você vai perceber que vai ter teólogos ou professores de teologia bíblica que não gostam de teologia sistemática e vão dizer que a teologia sistemática ela não serve para nós porque ela é uma reflexão meio que filosófica e os teólogos sistemáticos às vezes usam alguns textos para fundamentar suas reflexões teológicas fora de contexto. E eu quero dizer para você que não é de todo errado essa afirmação, de todo errado. Por quê? Porque, de fato, alguns teólogos sistemáticos, eles acabam não averiguando com a exegese adequadamente os textos que eles citam para afirmar teologicamente alguma verdade, e aí usam um texto fora do contexto. O que acontece? Normalmente, eles fazem uma afirmação teológica verdadeira, fazem uma afirmação teológica correta, mas com o texto errado. Isso ocorre muito, não muito, mas ocorre às vezes no livro do Berkhof. Louis Berkhof, aqui é uma versão bem de 2000, é uma versão já antiga, hoje tem, vamos dizer, já foi publicado várias vezes, então tem livros mais bonitos que esse aqui, mas é do Berkhof. Esse livro do Berkhof é um clássico. A maioria das pessoas, quando elas começam a conhecer teologia reformada, elas compram o livro do Berkhof. É um livro muito bom, dá uma visão muito boa da teologia sistemática. Berkhof, sem dúvida alguma, foi um grande teólogo, mas ele comete algumas falhas nesse sentido, às vezes de citar texto fora do contexto para fazer afirmações teológicas. As afirmações teológicas não estão erradas, mas eu estou dizendo nessa crítica que alguns teólogos bíblicos fazem aos teólogos sistemáticos. Eu estou aqui só argumentando o que eu já ouvi muito e o que eu já li com relação a isso, e já vi realmente que em alguns momentos, alguns teólogos, bons teólogos, fazem isso. Agora, um exemplo muito positivo na nossa nação é o Dr. Heber Campos, que escreveu esse livro aqui é Eu Sou. São 2 volumes, na verdade. O volume 1 é esse aqui, e aí tem o volume 2, que é esse aqui. Esse livro, embora esteja escrito Eu Sou, é um livro de prolegômena. O que é prolegômena? É justamente o módulo que eu estou dando agora, que é a Introdução à Teologia Sistemática. O Dr. Heber Carlos de Campos, ele é um teólogo sistemático que tem muita preocupação em desenvolver a teologia sistemática dele com exegese e com a teologia bíblica. É muito, muito bom. O Gruden também, eu acho que faz isso muito bem. Herman Bavinck também é excelente nesse sentido. Huckman e outros excelentes nessa maneira. Não estou dizendo que o Berkhof é ruim, estou dizendo que há outros que superam o Berkhof em termos de qualidade exegética e teologia bíblica. Mas o que eu quero tratar aqui, só estou dando uma visão geral para você, é para mostrar que existe essa luta entre teólogo bíblico e teólogo sistemático, que não é uma realidade entre todos os teólogos bíblicos e teólogos sistemáticos. Nem todos pensam que há uma desarmonia entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Por exemplo, na apostila aí, na página 27, eu cito o Charles Hodge, que é um teólogo sistemático,
e ele fala que, declarando sobre a harmonia entre a teologia bíblica e a teologia sistemática, ele diz que a teologia bíblica, ela declara os fatos das Escrituras. A teologia bíblica declara os fatos das Escrituras. Aí ele diz, e a teologia sistemática toma esses fatos declarados pela teologia bíblica e determina a relação entre eles. Então o que ele quer dizer? A teologia bíblica vai pegar a Escritura e vai fazer a declaração dessa progressividade da revelação dos fatos, e a teologia sistemática vai pegar esses fatos declarados pela teologia bíblica e ele vai fazer a ligação entre eles através de temas. Então é isso que Charles Hodge está dizendo. O que ele está afirmando? Que não existe desarmonia ou conflito entre as duas disciplinas, mas há uma harmonia entre as duas partes. O Osborne, aí também eu cito aí, ele é mais dentro da área de hermenêutica, mas ele vai falar aí que o problema aparente entre teologia bíblica e teologia sistemática pode ser resolvido pela integração da revelação bíblica com a compreensão humana. Veja só, ele diz que esse aparente problema entre teologia bíblica e teologia sistemática pode ser resolvido a partir do entendimento da integração da revelação bíblica com a compreensão humana. Por que ele está dizendo isso? A revelação bíblica está mais ligada à teologia bíblica, porque ela vai trabalhar com base na revelação bíblica puramente. Já a teologia sistemática, ela trabalha muito com a razão, no sentido de reflexões, em alguns momentos até parece meio que filosófico, você tem que ler e reler para entender algumas partes. Então o que ele fala? Você une a revelação bíblica, que é mais trabalhado pela teologia bíblica, com a compreensão humana, que é mais a questão de reflexão lógica que a sistemática traz. Então isso é bem interessante. Eu achei muito interessante essa colocação de Osborne para nos ajudar. A teologia, outro aspecto que eu quero também mostrar para você, veja que a nossa disciplina é introdução à teologia sistemática. Está introduzindo esses aspectos para você compreender o que é a teologia sistemática, para que os próximos temas teológicos abordados na teologia sistemática façam mais sentido para você. Então a teologia sistemática, ela não é um pacote fechado, em que os teólogos ao longo dos séculos desenvolveram a teologia sistemática e agora nós não temos mais nada para desenvolver. Não, a teologia sistemática não é um pacote fechado. Se nós vamos estudar mais à frente, não nesta aula, mas nas aulas posteriores, a gente vai estudar sobre os períodos de desenvolvimento da teologia sistemática, como ela vem se desenvolvendo desde os pais da igreja, que é logo ali após os apóstolos, até os nossos dias, como ela tem se desenvolvido, como que ela se desenvolveu para nós termos uma teologia sistemática como do Berkhof e de outros, Charles Hodge, Bavinck e tantos outros, como o Dr. Eber, que, na verdade, esses teólogos subiram nos ombros desses do passado. Mas isso significa também que a teologia ela é orgânica, ela se desenvolve, dinâmica e orgânica, ela desenvolve, ela tem vida, e tem vida por quê? No sentido de que ela, uma vez que ela é fundamentada na Escritura, na exegese, como eu disse lá no início, na teologia bíblica, na hermenêutica, na medida em que a hermenêutica, a exegese, a teologia bíblica vai se desenvolvendo, vai se aprofundando no texto bíblico, mais verdades teológicas são descobertas ali e desenvolvidas. Outro aspecto também que é importante é o fato de que, eu já falei isso no áudio anterior, na aula anterior, as heresias, elas também são meios que Deus usa para nos provocar a reflexão teológica. Então as heresias, durante esse período da igreja cristã, essas heresias têm servido em cada época para despertar os teólogos sistemáticos para conhecer mais a palavra de Deus. Dentro dessa perspectiva, vou tomar uma água aqui,
na página 28, tem aí uma citação de um escritor que eu admiro bastante, não só como escritor e teólogo, mas como homem de Deus, que é o Dr. Ernest Maia. O Dr. Ernest Maia, ele vai falar sobre essa questão da importância da teologia sistemática. Ele fala que a teologia sistemática é uma reflexão interpretativa e sistematizada da palavra. Olha que interessante. Eu vou falar uma coisa para vocês que são meus alunos aí, eu falo sempre aqui no curso presencial. Teologia sistemática é uma disciplina que exige demais de nós reflexão, pensamento. Teologia é pensar. Quando você lê uma declaração como esta do Dr. Ernest Maia, você precisa pensar sobre ela. O que ele está dizendo? Olha, ele está afirmando que a teologia ela é interpretativa. Então, a teologia sistemática ela é uma interpretação da palavra de Deus. Uma interpretação racional, mas o racional não é contrário à fé. Eu já tento desconstruir esse pensamento na sua mente, caso tenha, porque no meio evangélico, no nosso país e no mundo inteiro, infelizmente construiu essa ideia de que fé e razão são coisas opostas. A construção da teologia sistemática é racional, submetido à autoridade da Escritura. Então, a sistemática ela é interpretativa, e essa interpretação da Escritura, através dessas reflexões, ela é sistematizada, é o que o Dr. Ernest está colocando. Ela vai sistematizar os temas, com lógica, um ligado ao outro. Então, isso é fundamental para nós compreendermos. Ele diz também que, tendo como meta, qual que é a meta da teologia sistemática? É a compreensão e a sistematização de toda a doutrina cristã. Então, a meta da teologia sistemática, conforme o Dr. Ernest Maia diz, é de que toda a Escritura, toda a doutrina cristã revelada na Escritura, seja sistematizada. Não é que você vai entender toda a doutrina da Bíblia, mas as doutrinas da Bíblia, revelada por ela, são organizadas por temas e de uma forma lógica. Lógica não quer dizer que a Bíblia não esteja em lógica, mas aí você tem esses temas teológicos espalhados na Bíblia. A teologia sistemática vai pegar esses temas desenvolvidos pela revelação bíblica, pela teologia bíblica, pela exegese, e vai sistematizar, organizar em forma que um liga ao outro para que a gente possa compreender. Ou seja, a sistemática ela é didática, ela trabalha dessa forma. Então, esse é o comentário, é a citação do Dr. Ernest Maia. E aí, dentro disso aí, eu falo sobre a diferença, na página 28, a diferença entre teologia dogmática e teologia sistemática. Por quê? Porque você vai ver que existem livros, como, por exemplo, do Bavinck, tem a teologia dogmática, a teologia reformada. Tem o livro do Bavinck, ele vai trabalhar com essa expressão dogmática. Vou mostrar para você, aqui, ó, dogmática reformada. Esse é um livro, é uma coleção do Bavinck, é um livro de teologia sistemática. Porém, o nome não está aqui, teologia sistemática, mas dogmática reformada. Qual que é a diferença dessa teologia sistemática e teologia dogmática? Na prática, nenhuma. Mas é porque os reformados, às vezes, chamavam a teologia sistemática de dogmática. Mas o que é dogmática? Dogmática vem de uma expressão que é dogma. Dogma é uma expressão grega que quer dizer determinei definitivamente algo de modo que para mim é fato estabelecido. Essa é a ideia etimológica da palavra dogmática. Então, o que isso tem a ver com a sistemática? A sistemática tem dogmas, coisas definidas dentro dela. Por exemplo, a sistemática reformada, ela tem verdades já definitivas.
que a Bíblia fala e que ela trata como inflexível, no sentido assim, por exemplo, a trindade, a inspiração das Escrituras, a encarnação, as duas naturezas do Redentor, a natureza da igreja, são questões já dogmáticas dentro da sistemática. Por que são dogmáticas? Porque a Bíblia fala que é assim. E se a Bíblia diz que é assim, é definitivo. Agora, o definitivo não significa que você não vai desenvolver sobre o definitivo, conhecer mais o definitivo, conhecer, aprofundar mais sobre essas verdades dogmáticas. Mas o que isso é importante eu enfatizar aqui. Por quê? Porque nós vivemos uma época pós-moderna em que a verdade absoluta ela é desprezada, ela é desacreditada. Não há verdade absoluta. Embora dizer não há verdade absoluta, você está dizendo uma verdade absoluta, que é dizer que não há, mas a pós-modernidade ela impõe na nossa mente, culturalmente, que você não pode ter dogmas, você não pode ter algo definitivo como crença. Agora, a teologia sistemática reformada, por estar submetida, aí voltando ao que eu disse no começo, qual é o fundamento da teologia sistemática reformada? É a Escritura. É a exegese que brota da Escritura, teologia bíblica, hermenêutica, é o fundamento da boa teologia sistemática reformada. Sendo assim, naquilo que a Bíblia diz que é dogmático, que é definitivo, lembra, dogma é definitivo. Aquilo que a Bíblia diz que é definitivo como verdade absoluta, a teologia sistemática vai trabalhar e vai dizer que é dogma da igreja, é definitivo. E vai aprofundar nisso que a Escritura diz como dogma. Agora, existem coisas na sistemática que não são dogmáticas? Existem. Por exemplo, a questão da escatologia, pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Embora pré-milenista é um pensamento que na teologia reformada nós não cremos, os reformados mesmo, que são aliancistas, mas o reformado pode ser um amilenista ou um pós-milenista. Nenhum sistemático vai fechar a questão e vai dizer, não, isso é dogmático. Não tem discussão sobre essa questão. Então, existem aspectos da sistemática que eles não são dogmáticos, porque a Bíblia não é dogmática nisso. A Bíblia te dá a liberdade de se posicionar em relação a isso de uma maneira ou outra, sem ser heresia. E há coisas que nós só vamos saber mesmo quando Cristo voltar. Agora, naquilo que é essencial à nossa fé, naquilo que é mais importante, primário, a Escritura é dogmática, ela mostra claramente. Mas existem outras questões que têm discussões teológicas entre os próprios reformados e que não podem ser dogmáticos nelas. A gente vai ver isso depois em alguns outros aspectos dentro do curso.